Gente, está na nossa hora, tá? A gente vai começar. E se alguém aí quiser fazer a prece, vai ser uma alegria muito grande ouvir uma prece que seja pequena, curta, como for. Pode ser, Ana? Abre o seu microfone, por favor. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade, que possamos aprender com esses ensinamentos, melhorarmos, que possamos ter a facilidade para absorver tudo que for nos passado para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento. Eu também quero agradecer a espiritualidade amiga que me orienta, que me ajuda, que me deu forças, que eu tive num desencarne na minha família. E Deus sempre está conosco, nos orientando, nos dando suporte nos momentos difíceis, que sabemos que não somos desse mundo, que estamos aqui de passagem, mas que esse momento da separação é muito doloroso, mas temos a certeza que um dia encontraremos. Obrigada, Jesus, amigo, companheiro, por todos os momentos felizes, por tudo que passamos, por todas as provas e todas as expiações. Que assim seja, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Beleza, Ana. Gostei muito. Muito obrigado. Viu? Obrigada, Ana. Muito obrigado. Eu que Força aí agradeço. nesse momento Não é que fácil. a morte Obrigada. ainda, por mais que a gente entenda que é algo passageiro e tudo mais, sempre pega a gente meio despreparado, né? Exatamente. Um dia nós poderíamos tirar um tempo, vamos fazer isso, ela, para falar sobre essa questão da morte, para que nós nos preparemos, né, mesmo que não estejamos 100% preparados, mas que a gente fale sobre isso, né, que aí, quando chegar o momento de nós vivenciarmos, ser um pouco menos difícil, vamos dizer assim. Isso mesmo. É isso. Bom, antes da gente começar, a gente terminou na aula passada, vocês lembram? E eu falei assim, olha, esse quadro aqui das leis, das bem-aventuranças, eu vou só mostrar que tem ele aqui no arquivo, mas nós vamos começar na semana que vem. Então, hoje a gente vai começar desse quadro, mas a gente vai falar de uma questão já mais do lado psicológico, porque a gente vai abranger aqui nesse quadro um aspecto do desenvolvimento do nosso ser. E vamos considerar aqui a questão do ego e do self. Então, a gente vai começar agora a falar de coisas que a gente vem falando muito por cima. De vez em quando a gente dá um toque, eu falo, quando chegar no semestre, nós vamos entrar mais nisso aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de ego e self, mas nós vamos entrar no detalhe dele um pouco mais na frente. E vai assim, numa aula você fala um pouco, na outra você complementa, porque ele vai se distribuindo dentro dos temas. Mas é importante entender uma coisa. Tudo que a gente falar aqui que tem aspectos da psicologia, ela não está exatamente como a psicologia científica, é uma psicologia espiritualista. É a psicologia que é chamada de quarta força, da Joana de Ângeles. Então, quem não sabe, a Joana de Ângeles, ela tem uma série psicológica, que se chama série psicológica, um monte de livros, né? Há um bom tempo. E tem muitas palestras, muitos estudos, mas muitos sérios, de estudos longos que você precisa ali, eles vão falando, são várias séries, e eu já tive o prazer de ver algumas, de escrever, de compreender alguma coisa, e a gente trouxe, dentro dessas nossas primeiras atividades, material da Joana e material que tem num livro que a gente está estudando agora, a gente tem outros, mas esse especificamente fala muito sobre a felicidade, o self e o ego, que é o ser consciente. Então, a gente vai começar a colocar umas pinceladas aqui. Mas quando a gente falar também de arquétipos, que nós vamos falar dos arquétipos, também não são os arquétipos junguianos, que quem estuda psicologia
aprende que os arquétipos são praticamente criados por Jung, mas na verdade não foi, são coisas diferentes. O arquétipo que a gente usa aqui são os arquétipos divinos, arquétipos de Platão. O arquétipo é uma palavra lá da época de Platão, e Platão falava dos arquétipos divinos. O Jung fala dos arquétipos com um aspecto espiritualista, mas ele não pode colocar esse lado muito espiritualista porque ele é um cientista. Então ele teria problema com isso. Mesmo ele sendo uma pessoa, eu diria assim, um médium muito potente, uma pessoa ligada a uma questão mística muito forte, tem livros dele, que ele faz viagem astral, ele não chama assim, ele não chama de viagem astral, mas ele tem envolvimentos muito grandes com essa questão espiritual. Mas isso está fora dos seus livros de abordagem científica, estão em outros livros, assim como o Newton, que escreveu toda a matemática dele, mas as pessoas não sabem que a maior parte dos escritos de Newton não são de matemática, são de misticismo. Ele era extremamente, ele é religioso, mas era místico. E as pessoas não têm essa referência normalmente. Então, Jung tem lá o livro vermelho dele, que não é um livro para ler, eu não li, eu vejo lances dele, é como se fosse um diário de coisas que ele vivia em sonhos, viagens, que ele não chama de viagem astral, ele não tinha essa visão, não é assim. Mas ele tinha visões em sonhos, ele percebia coisas, ele escrevia, tirava conclusões. Mas o que acontece é que quando a Joana começou a escrever toda a sua série psicológica, ela recebeu muita crítica de cientista, de psicólogo, dizendo, olha, não faz sentido. Por que essa mulher está falando tudo isso se ela não estudou psicologia, porque ela não estava encarnada, e quando ela estava encarnada não tinha essa ciência desenvolvida? E a resposta dela foi, não, mas eles estão enganados. Porque há mais de, agora eu não diria 50, há uns 80 anos... Ela passou 50 anos estudando. Ela passou 50 anos estudando no plano espiritual psicologia, e uma das pessoas que estava lá junto era o próprio Gustavo Jung, né? Então aí a gente vai vendo que as coisas não acontecem só aqui, é um acontecimento de lá, de cá, e assim vai. Eu estou falando isso é só para a gente compreender que nós vamos usar alguns termos e, às vezes, se alguém estuda psicologia e fala, mas isso aqui não é bem assim que a psicologia fala, porque a psicologia é ciência e aqui nós estamos abrangendo uma questão atemporal da reencarnação e da psicologia profunda, pessoal, transpessoal da Joana de Ângeles. Então, só para esclarecer, tá? Então, eu vou começar a apresentar para vocês. Aqui, nós vamos começar, vamos lá. Terminamos aqui, aí eu cheguei a mostrar para vocês isso aqui, rapidamente, não falei, só disse que isso aqui nós vamos discutir nesta aula, e vamos, mas antes de discutir isso, como vocês podem ver, essa tabela, se você olhar, ela é dividida em 3 colunas, a primeira coluna é a grande lei, a segunda é as bem-aventuranças, e a terceira é o ego, o self e os arquétipos divinos. Então, eu preciso falar disso aqui muito rapidamente para a gente, quando chegar aqui, não ter muita dúvida do que nós estamos falando. Tá? Então, vamos voltar aqui, começar a nossa aula daqui. Tá? Então, começa com um livro que chama O Ser Consciente, da Joana, né? E alguns aspectos que ela fala sobre como se conquista o self. O capítulo é muito maior, eu só peguei alguns tópicos para vocês, para a gente entender, e depois a gente vai discutir isso no detalhe durante esse nosso tempo todo. Então, quando ela fala do self, inclusive explicar o que é o self exatamente, o que é o ego, isso vai estar nas próximas 2 ou 3 aulas. Aqui é só para a gente começar a entender, tá? É uma introdução. Então, ela diz assim, a conquista do self. Todos necessitamos de viajar para dentro, a fim de nos descobrirmos, desidentificando-nos daquilo que nos oculta aos outros e a nós próprios. Retraídos em atitude defensiva, por falso apoio de raciocínios incompletos, preferimos não permitir que pessoa alguma volte a magoar-nos, como outras já o fizeram no passado. Colecionamos, desse modo, ressentimentos e temores que nos levam a um comportamento de autopiedade, marchando para um estado patológico de autodestruição. A conquista do self, com todos os seus atributos e possibilidades, constitui a meta primordial da existência humana, em cuja busca devemos investir todo o potencial humano, emocional, moral e intelectual.
A vigilância em torno das armadilhas do ego, hábil disfarçador de propósitos, constitui-nos um motivo para superá-lo, a fim de fruirmos felicidade real. Nesse sentido, a desidentificação dos apegos e paixões surge como um passo decisivo no programa de libertação. Para o desiderato, o amor próprio deve ser revisto, a fim de ser substituído pelo alto amor profundo, sem resquícios egoísticos geradores do personalismo doentio, que nos leva a conflitos perfeitamente evitáveis. Ok, eu li muita coisa, né? Claro que não dá para pescar tudo de uma vez, mas vamos lá. Ela fala que todos, sem exceção, um dia vão ter que fazer uma viagem para dentro, uma busca interior. Isso é uma condição natural das leis divinas que está dentro do programa de evolução de todo ser. Então, não tem escapatória. A questão é, quanto mais rápido, não quer dizer rápido, porque isso rápido não é uma questão importante, né, no atemporal, mas o quanto antes a gente começar, significa que a gente já está preparado para alguma coisa. Isso é muito bom, né? O que eu queria chamar a atenção aqui agora, nesse instante, não é nem por todos esses comentários que ela faz, que nós vamos discutir, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma palavra que está aqui, que ela fala assim: todos necessitamos de viajar para dentro a fim de nos descobrirmos. Esta palavra aqui, desidentificando-nos, vou colocar aqui, ó, essa palavrinha aqui, em vermelho, tá? Ó, desidentificando-nos naquilo que nos oculta dos outros e nós próprios. Então, ela está usando uma palavra e ela usa de novo essa palavra aqui, ó. Nesse sentido, a desidentificação, vamos lá, vou marcar aqui para a gente guardar. É o que me chama a atenção, porque no capítulo do ser consciente, em um outro capítulo que ela fala sobre a felicidade, ela usa muito isso. E aí eu chamo a atenção de vocês, e vocês vão lembrar, que nós estudamos umas 3 ou 4 aulas sobre doenças, saúde e doenças. Vocês vão lembrar, e em saúde e doenças, nós usamos uma listinha de remédios, né, que nós deveríamos usar para a nossa cura. Vocês vão lembrar disso aqui. Vocês lembram disso aqui, né? Cada linha dessa aqui é algo que nós temos que fazer na nossa vida. Vocês vão lembrar estabilidade, memória, intelecto, e aqui que chama atenção, e eu chamei a atenção para vocês na época, sobre a identidade, ou identificação. Então, olha só, o que lembra isso aqui para vocês? Identidade. Aqui nós estamos falando função, conceito do sobrevivente do humano. Não tem o título ali, mas é função, né? Identidade, a função, o conceito do sobrevivente quase humano e de um humano em busca de, né? Então, a identidade é aquela que conduz o ser para a utilização da intelectualidade, inclusive protegida por ela. As coisas com as quais o ser se identifica, viver em função de. Lembram da nossa aula que nós falamos do pensamento do coração em hebraico, vocês lembram? Lev. Esse lev significa várias coisas, mas ele significa o que? Motivação. E aí nós podemos falar motivação, identificação, as coisas que te faz mover. E as coisas que faz o ser mover é aquilo que identifica ele como uma identidade vibracional no mundo espiritual. Você identifica as pessoas no mundo espiritual, não é pelo nome, não é pela cor, não é pelo sexo, não é pelas funções, não é pelo trabalho, não. É pela identidade espiritual. É aquilo que motiva o ser. Pronto, ele é motivado pelas coisas materiais, ele é motivado pelas paixões, ele é motivado por ganhar dinheiro, ele é motivado pela espiritualidade, ele é motivado só pela religião. Quer dizer, o que motiva é a sua identificação, a sua identidade. E vocês vão lembrar que nós falamos aqui, ó, do sobrevivente quase humano, as identificações são limitantes. Corpo, o ego, a família, a pátria, a raça, etc, etc. Tudo isso são identificações limitadoras e elas criam separatividade, separações. Pátria separa, né? Por que a nossa pátria é melhor que o outro? Por que o outro é melhor que a nossa? E por que a gente tem que matar as pessoas da outra pátria? Por alguma razão egoísta, com certeza.
e a raça, né? E sexo, e não sei o quê, e família, e a própria família, o ego. Nós explicamos bem isso aqui na aula sobre a cura. Quem tem dúvida, volta lá no vídeo da cura para ver. E isso cria o quê? Isso cria separação no mundo. E a separatividade ou a separação, todo esse processo, é, em geral, o motivo dos maiores problemas, das maiores doenças que existem na humanidade. A gente vê isso aí no nosso dia a dia, preconceitos, raça, local onde você nasceu aqui, nasceu lá, pertence à família tal. Se nós olharmos para a Índia hoje, né, porque lá tem a questão de castas, que no passado era uma coisa e hoje é outra, é uma coisa horrível, porque as pessoas nascem numa casta e estão predestinadas a morrer ali, e não saem dali. Então, assim, é uma coisa sem sentido para quem é reencarnacionista, mas vai entender, né? Não dá para entender isso. Então, aqui você tem o fundamentalismo, tem a separatividade, tem bom, mal, rico, pobre. A gente pode fazer uma lista imensa, 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 imensa. E o ego talvez seja o mais crítico aqui, porque é ele que vai construindo a maior identidade de separatividade para o ser. Porque ele cria dentro do próprio ser limitações muito grandes, muito apego. O ego é muito apegado ao passado, porque a única coisa que ele domina é o passado. O que está na frente e o que é o presente, o ego tem medo danado. Então, o ego fica preso ao passado, porque ele sabe que ele domina, né? Então, aqui você tem a questão da identidade. E aí, vamos voltar aqui. E aí, quando você vai na Joana, ela fala exatamente isso, né? Ela fala o que para nós ali, ó? Todos necessitamos de viajar para dentro, a fim de nos descobrirmos, desidentificando-nos daquilo que nos oculta aos outros e a nós próprios. O que ela está dizendo? Para a gente descobrir quais as identidades, quais as identificações, as motivações internas que nós temos quando a gente faz as coisas. E todas as coisas que nós fazemos. Quais são? É claro que existem alguns momentos da vida que você está muito alegre, está muito triste, então você tem esses picos, mas ela está falando de uma forma em geral. É claro que nos motivos emocionais apresenta talvez aquilo que é muito forte dentro de todo mundo, pode ser uma grande identificação da pessoa. Porque se a gente tem que considerar o seguinte, a nossa sociedade, ela criou um processo de evolução da lei, né, da lei dos homens, que ela, de uma certa forma, ela cria esses processos, ela cria critérios, ela cria modelos que amarra muitos instintos, ela amarra muita violência do ser humano. Mas, se você abre uma brecha nisso, você percebe claramente como isso rapidamente assola de novo. É como se o ser humano fosse identificado com violência, com crueldade, com maldade, com coisas assim, maior do que com a bondade, com as coisas do bem, em geral. E isso Kardec corrobora, né? Então, quando isso acontece, muitas das vezes o ser fica retido no processo da lei dos homens. Isso é bom? Claro que é, porque ele tem um tempo de reflexão, tem um tempo de pensar, tem um tempo de refletir antes de fazer as coisas, porque ele pode ir preso, ele pode isso, pode aquilo. Mas, de fato, o que vale é o trabalho de viagem interior, para que você descubra o quê? Quais são as coisas ocultas que eu tenho em mim, que eu oculto dos outros e, às vezes, de mim mesmo, que é uma identificação forte, que é uma motivação forte, né? Que é uma motivação forte. Existe isso eu ouvi há tantos anos, mas vale falar, porque é uma estatística. Eu devo ter ouvido isso na escola há uns 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, que o professor falando de vários assuntos sobre isso, ele falou assim, olha, fizeram uma estatística nos Estados Unidos, uma pesquisa muito grande em vários lugares dos Estados Unidos e perguntaram o seguinte, olha, se você pudesse estrupar uma mulher e isso não fosse crime, e você não fosse punido por isso, aí perguntou, você faria ou não? E fez uma estatística, e todo mundo ficou assustado. Por quê? Porque deu uma quantidade muito grande de sim. E aí, quando você olha para isso, você fala, poxa, mas como que é? Ah, se não fosse pego, se não fosse crime, se não fosse punido. Quer dizer que quando é crime, quando pode ser pego e quando é punido, não faz, é tolhido. O que está se falando aqui, gente, é o seguinte, não está se discutindo essa questão.
das coerções sociais que é criada, que são importantes para o desenvolvimento do ser, né? Senão vira bicho bruto. Mas está falando aqui que a gente precisa fazer uma viagem para dentro. Para quê? Para a gente descobrir o que está oculto dos outros e principalmente de nós próprios. Essa identidade que nós temos que trabalhar na desidentificação, ou seja, mudar essa motivação, trabalhar nisso. Isso nós falamos na cura bastante sobre isso, né? Quer dizer, vocês estão catedráticos nisso aí, né? E aí ela vai dando uns toques assim, olha, mas só que o problema é assim, nós ainda somos retraídos, nós temos muita atitude defensiva, não existe ninguém que não tenha atitude defensiva, é uma realidade. A gente sempre se defende por quê? Porque o nosso estado evolutivo, o nosso ego é preparado para isso. O nosso ego é para defesa de nós mesmos. Então, ele cria defesa até onde não precisa. Então, assim, nas falas, você fala uma coisa, a pessoa já se defende, mas você não estava nem atacando, queria falar uma coisa, a pessoa já se sentiu ofendida, ou já se sentiu que alguma coisa boa não ia vir por ali, a pessoa já se defende. Isso é comum em todo mundo. Isso é uma coisa absurda. Isso cria dificuldade nos relacionamentos, isso cria dificuldade nas convivências, com certeza, né? Por quê que a gente faz isso? Porque a gente não quer se magoar de novo. Como nós somos espíritos inferiores, nesta vida já aconteceu com certeza da gente ser magoado várias vezes, por várias razões, em várias situações, mas no passado muito também. Então, nosso inconsciente está cheio de experiências, de dificuldades, de mágoas, de sofrimentos, de pessoas que não nos respeitaram de várias maneiras. Então, isso vem como que um instinto de defesa, não aceita, cuidado, já vem o negócio de novo, né? E aí ela fala, é assim que nós somos ainda, por isso a gente tem dificuldade de fazer essa viagem para dentro. E ela diz assim, então, olha, aí o que acontece? A gente vai colecionando ressentimento, temores, que nos levam a um comportamento de autopiedade, marchando para um estado patológico de autodestruição. Bom, eu queria colocar essas frases para vocês, para a gente começar a entender um pouquinho a questão do self e do ego. Vocês já viram que aqui o capítulo ele é a conquista do self, e aqui na frente ela fala interessante, ela fala do ego, né? E fala de armadilhas, né? Então, a vigilância em torno das armadilhas do ego, que é um hábil disfarçador de propósito. Ou seja, o ego, ele te engana e você se deixa enganar, porque parece que é você mesmo que está fazendo, e é você mesmo que está fazendo. O self é uma coisa imensa. Pensa que o self é todas as suas experiências de todas as vidas. Tudo. Está tudo ali. Inclusive os arquétipos divinos, as sementes, que nós vamos falar das sementes da consciência, das virtudes, estão todas ali. Está tudo ali. Né? É uma coisa que é o completo. Nós vamos falar disso com detalhes. Então, o que acontece? O ego não. O ego é uma coisa restrita. E o que ele faz? Ele fica se protegendo e protegendo você de qualquer tipo de ataque. Ele já está acostumado a apanhar, ele já sabe que vem bomba aí, vem problema ali, e me pegaram aqui, me pegaram ali, alguém quer me fazer mal, alguém quer me prejudicar. Por quê? Porque a pessoa tem esse sentimento que ela fala aqui, né? Esse ressentimento e temor e comportamento de autopiedade. Isso também não é difícil de encontrar, é muito comum. E ela fala de novo, aí vem a desidentificação dos apegos e paixões. Então, você é uma pessoa que tem uma identificação de apego às coisas, em geral, comum, todo mundo tem, alguns mais, outros menos, quanto menos melhor, quanto mais pior, e as paixões, todo tipo de paixão. Paixão é uma coisa boa até um ponto, depois ela te derruba, é como uma bebida alcoólica que você bebe, um pouquinho de vinho, você toma um pouquinho e tal, e não tem vício, não tem alcoolismo, não é problema. Na medida que você tem o alcoolismo e que você vicia, pronto, aquilo te derruba. Pensa na paixão assim. É uma coisa que tem um poder, que tem uma força muito grande, pode te ajudar em algumas coisas, mas também te derruba e pode te levar a situações muito difíceis na vida, né, de dificuldade. E ela fala que a desidentificação dos apegos das paixões é um passo decisivo na sua libertação, tá? Na sua libertação. Bom, e aí isso aqui eu trouxe de novo para vocês darem uma olhada na identidade daquilo que a gente fala. E aqui, outra vez, eu não canso de falar disso,
que no fundo, com todos os problemas que a gente desenvolve na vida, com autopiedade, com depressão, com frustração, com tristeza, com mágoa, com raiva, tudo isso são armas do ego para se proteger. Mas, de fato, o que a pessoa quer é sempre aquilo que nós já falamos, é amar e ser amado. É isso o ponto da vida. Toda a nossa vida só tem esse objetivo, é amar e ser amado. O problema é que a gente quer ser amado e a gente não ama e não está preocupado em amar. A gente quer só para nós, né? E o outro também quer isso. Então, se o outro não ama, quer ser amado. Você não ama, quer ser amado, aí acabou, não tem relação, né? E aí nós vamos entrar na nossa questão aqui, tá bom? Mas antes de entrar aqui nessa questão, eu queria ver se alguém quer fazer algum comentário. Vamos lá, deixa eu fazer aqui. Se alguém quer fazer algum comentário, tudo bem? Até agora está tudo bem? Está dando para entender? Essa é só uma introdução. Fala por que nós estamos estudando sobre o ego e ser. Uhum. Então, a Grace está perguntando, você quer falar aqui? Não. A Grace está perguntando, mas por que para explicar. Sim, porque a gente está estudando sobre o ego e o self, tá? O que a gente sempre falou aqui na nossa aula? Tá. O que a gente falou aqui sempre na nossa aula é que nós iríamos falar muito nesse segundo semestre sobre a mente humana. Por quê? Porque nós dependemos dela para o nosso processo de evolução. E conhecer as ferramentas que nós temos e conhecer como as coisas funcionam na nossa mente, parcialmente, é fundamental. É uma questão de conhecimento, entender. Você entendendo, você pode fazer uma escolha. Ok, eu entendo, sei que é isso, sei que tem as ferramentas, e vou optar por começar a trabalhar nisso. Ou não, porque isso não compete a nós. Então, conhecer o ego, self e outras coisas mais, né, que a gente vai falar, é exatamente para isso, porque eles são assuntos relacionados à nossa mente. Nós vamos ter lá na frente, eu não vou adiantar, está no outro arquivo, tudo que se fala do que é o self, o que são os arquétipos, o que é o self para o Jung, o que é o self para a Joana, o que é para o Platão, o que são os arquétipos de Platão, o que são... Tudo isso nós vamos esmiuçar, mas hoje, como eu falei aqui, não faz parte dessa aula, é uma aula específica para isso. Então, hoje é só uma pequena introdução, mas vocês já fiquem sabendo que nós vamos ter falar isso com detalhe, tá? Vamos lá, Fred, fique à vontade. Já que é uma introdução, eu devo acreditar que você vai explicar melhor, ou a gente vai ter um entendimento melhor para saber a diferença entre auto-amor e amor próprio. Isso aí a gente vai entender mais para frente ou com o passar, porque em relação ao ano passado, o conteúdo desse semestre é totalmente diferente, né? Bem diferente, né? Então, a começar pela viagem que a gente teve pelos vícios e virtudes, que isso daí praticamente não entrou ano passado, né? E desculpa, eu falei, mas estava mudo, mas eu estou falando, vai ter também falar sobre as emoções que a gente não falou no ano passado. Então, aí ver mais uma vez a importância da gente continuar fazendo o curso. Mas, assim, o que só queria é só essa dúvida, que eu não consegui encaixar muito bem o que seria auto-amor e o amor próprio. Ok, vamos. Bom, além disso, alguém quer comentar alguma coisa? Que aí eu vou voltar no material para a gente ver onde a Joana está falando disso. Aqui. Aí ela está falando da conquista do self e está dizendo assim, o ego, ele disfarça. Então, pensa assim, nós estamos falando do ego. O ego é muito ligado a disfarçar e te proteger. O ego te protege. Então, nesse sentido, desidentificar-se, quer dizer, buscar trabalhar e desapegar-se das coisas da matéria, de tudo que você vive na questão dos prazeres, das paixões, gente, não quer dizer assim, não vou ter mais isso. Não é isso, não é isso. É a questão, a identificação. O que é identificação? Olha, você pode um dia comer um pudim inteiro. Eu estou muito identificado com doce. Não é isso. A identificação é aquilo que te marca na sua trajetória como as coisas ou a coisa, pode ser mais de uma, mais forte, que te move na vida.
né? Que te move na vida. Então, se você, que eu falei, você é muito apegado a várias coisas, é o que te move. Se você tem muitas paixões por prazeres físicos, necessidades muito grandes, ou riqueza, o dinheiro, o que for, pelo corpo, por isso, por aquilo, é isso que vai te mover. Você é um espírito movido por aquilo. O que ela está dizendo é, tem que aprender sobre isso, conhecer essas armadilhas do ego, entender essas identificações que você tem para trabalhar com isso. Para que isso aconteça e haja uma libertação, o amor próprio deve ser revisto, a fim de ser substituído pelo auto-amor profundo. O que a gente entende disso aqui? O amor próprio não é um problema. Só que quando ela coloca na frase, ela está dando uma. Como é que a gente vai chamar? Ela está dando uma ênfase à diferença de alguma coisa com a outra para nos mostrar, olha, você pode ter até um amor próprio, e ele pode ser problema, ou até nem ser. Mas se você quer mudar, porque se você tem um amor próprio muito forte por você, você pode ser uma pessoa apegada, pode ter as suas paixões por várias coisas, você fala, é para mim, é eu. E ela está dizendo, não, você tem que substituí-lo pelo auto-amor profundo. O que é um auto-amor profundo? Quando ela fala auto-amor profundo, ela está falando de quê? Não ser egoísta. Aqui ela fala que, ó, sem resquícios egoísticos geradores do personalismo doentio. Ora, personalismo é aquela pessoa que tudo ela acha que é do jeito dela. Por quê? Ela pode ter um amor próprio tão forte, ela se acha tal, ela se acha que tudo é para ela, então ela tem um personalismo doentio e ela cria conflito. E ela é muito egoísta. Isso é comum, isso é comum. Então, o auto-amor profundo é você compreender que existe uma alma, você compreender que existe um self, que existe algo muito maior que os seus desejos egoístas do seu ego, né, a palavra, do seu ego que está aqui. E ele está te enganando. Ele está te enganando quando ele te diz que você deve ter isso aqui porque você tem que se amar. Mas esse se amar é complicado. E nós vamos falar disso. É a próxima tabela, que a gente vai falar do amor da lei, né? Entender um pouquinho disso aqui. E eu já falei para vocês, nós estamos na tabelinha do Fora da Lei porque a gente não se ama. A gente não se ama. Mas a gente pode ter amor próprio. Não é amor. Provavelmente o amor próprio que a gente tem é assim, tudo para mim, ou mais para mim, entendeu? Então, dessa forma, nós temos que compreender a diferença como uma ênfase. Não é errado você falar, poxa, você tem que ter mais amor próprio. Isso não é errado. Mas aqui a Joana está colocando dois tipos de coisas importantes. Amor próprio no sentido de estar muito relacionado ao ego, às coisas do mundo, e um auto-amor profundo, que é algo mais profundo, né? Ou seja, envolvendo a alma espiritualizado, envolvendo coisas em que você sabe que você só vai ser liberado das armadilhas do ego quando você sai do seu egoísmo e vai em direção ao outro, né? Você tem que falar aqui. Espera aí que a Grace vai falar no meio. Bem, gente, eu vou fazer uma pergunta ao Ruela, né? E para ver se esclarece para nós que talvez seja para ser bom para todo mundo. Não seria, no caso, o auto-amor e a diferença que o Fred colocou, auto-amor e o amor Profundo. Amor próprio. profundo E o amor próprio. Amor próprio, auto-amor. O amor próprio faz com que você seja assim, uma pessoa muito voltada só para você, mais arrogante, de que tudo que você faz Eu acabei de falar bom isso, e tudo mais. E o auto-amor, profundo. Profundo, acho que é algo realmente que faz com que você valorize as coisas mais, realmente as coisas mais éticas, mais profundas mesmo, mais espirituais, né? Em detrimento das coisas mais materiais voltadas só para a gente. Isso, por isso que eu falei, vamos esperar só a próxima slide, porque lá eu acho que vai esclarecer mais essa questão. Eu entendo que a gente já deu um pouco de esclarecimento, mas o próximo vai nos ajudar melhor a entender isso aqui, porque nós já falamos disso antes, tá? Vamos lá. E é aqui, né? Então vamos lá, vamos entender uma coisa. Vocês já passaram por isso aqui algumas vezes, vai ficar mais fácil. Quando a gente está falando aqui da grande lei, a grande lei é amor.
Mas cuidado com a palavra, né? Que é amor. Aí já começa a fazer mais ressonância com o que a Joana fala. Esse amor que está aqui é aquele amor que liberta você de todas as prisões, de todas as escravidões. É o que te liberta total. Esse é o amor divino. Esse é o amor divino. Vocês lembram que a gente fala que nós estamos no amarelo? Fora da lei? Vocês lembram disso. E o que diz ali? Não se ama, egoísmo, orgulho, vaidade, mágoas, doenças psíquicas, baixo nível de conhecimento da vida, cultura, a própria ignorância. Mas quando você fala ali não se ama e coloca aqui, você considera então que uma pessoa que tem amor próprio, ele não está aqui, ele está em cima? Não, ele está embaixo. Não se ama. Amor próprio, em geral, ele não se ama porque ele é egoísta, ele quer para ele. É como a Grace está falando e como eu falei. Ele quer para ele. Ele tem um amor próprio. Ele não importa. Ele não desenvolveu o amor, que ela fala lá, o alto amor profundo. Esse amor que você precisa para entrar na lei, para você entrar nela, você depende de fazer algumas coisas, que nós vamos falar das bem-aventuranças, vamos ver o que acontece com o ego. Então, quando você fala, olha, eu me amo, por exemplo, quer ver como eu me amo? Eu fui na loja, gastei um bom dinheiro, comprei um monte de roupa para mim, fiquei feliz da vida. Não tem problema. Só que você não pode falar que te ama, que você se ama, não é isso. Porque se você se amar realmente, o que significa se amar realmente? É a pessoa que fala, não, eu não sou só esse pedacinho aqui que é o ego, eu. Eu tenho um self, eu tenho um passado, e eu tenho uma direção, eu acredito em Deus, e eu quero evoluir. Quando você fala, eu quero evoluir e vou fazer as coisas para isso acontecer, isso é amor profundo. É um amor, não chega a ser uma coisa grande, mas você começou a se amar. Quando você faz a viagem para dentro, que ela fala, viagem interior, essa viagem é o começo do amor profundo desabrochando em você. Agora, o amor próprio não depende de nada disso. O amor próprio é você querer as coisas boas para você, que não é um erro, mas é coisa do amarelo, é coisa do mundo do amarelo. Só passa a ser fora do amarelo quando você começa a desenvolver esse amor profundo, o auto-amor, que é o quê? Trazer o amor para você, desenvolver o amor para você, mas não esse amor do que fala aí o amor egoísta para você. Não. Quando você desenvolve o amor profundo, o auto-amor, é como se fosse trazer o amor que está lá em cima para você, ou você subir até ele. Então, eu não sei, eu acho que com o tempo isso vai ficando mais claro. Eu não sei se deu para ajudar a esclarecer alguma coisa aí, Fred, para começar a esclarecer alguma coisa. Os assuntos que nós vamos falar daqui para frente não são simples, eles têm, às vezes, as palavras confundem um pouco a gente e leva um tempo para a gente absorver, não tem que se preocupar com isso, mas a gente, pelo menos, se sentir, não, acho que está mais ou menos, está dando para entender alguma coisa, já é bom, já é bom. E aí, Fred, você acha que deu para compreender um pouquinho a diferença? Sim. Deu? Para encaixar bem o raciocínio. Tá bom. Agora a gente vai seguindo com as informações, vai... Isso, claro. Então, vamos lá. Então, chegamos naquela tabela que nós falamos que era o motivo da nossa aula de hoje, tá? Como é que funciona isso aqui? Vamos ver aqui, ó. Começa assim, né? Então, a gente tem 3 colunas. A grande lei, as bem-aventuranças, que é o caminho para a grande lei, ou o mapa, que nós falamos dele. E do outro lado, nós pegamos e falamos, ok, vamos construir em cima de uma lei que é muito grande para nós, às vezes, entender, vamos construir com as bem-aventuranças, que falam um pouco mais da nossa vida. Mas vamos mais profundo, vamos mais terra a terra. Vamos falar de algumas coisas da nossa mente, de algumas coisas que são palavras conhecidas e que tem muito a ver com o desenvolvimento psicológico do ser. Então, vamos falar do ego, do self, dos arquétipos divinos. Onde está cada um, e todos amarrados com a grande lei, tá? Porque a grande lei é o nosso norte. É o nosso norte. Se alguma coisa é contrária à grande lei, cuidado. Fica esperto, tá? Então, a gente tem que entender isso aqui. Então, a grande lei é essa aí.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amor a Deus, amor ao próximo e amor a si. Então, começa aí. Essa é a grande lei. E tudo na vida que a gente faz, em termos de estudo filosóficos, psicológicos e espiritualistas, e em termos de religião, deveria sempre estar linkado. Tem alguma coisa que contraria a grande lei? Tem. Então, nós estamos com um problema. Não pode. Isso aqui é a grande lei do universo que Jesus falou. Todas as leis e os profetas estão aqui dentro. Então, não tem, nada pode escapar disso aqui. Tá? E aí, o que a gente faz? Tenta pegar a grande lei e trazer esmiuçado para o dia a dia. É isso, para a gente compreender melhor. Então, vamos lá. Começa de baixo, né? Como? Começa de baixo, dentro da grande lei. Se a grande lei é o amor, o que está fora da lei é aquilo que não tem o amor, né? Aquilo que é muito contrário ao amor. Por exemplo, ser egoísta é contra o amor. Orgulhoso é contra o amor. A vaidade é contra o amor. A mágoa, magoar e ser magoado é contra o amor. As doenças psíquicas também. Baixo nível de conhecimento da vida também. Cultuar a própria ignorância, não, tudo isso aqui é contra o amor, por quê? Porque nós estamos falando de nós. Então, se nós estamos aqui, significa que nós não nos amamos, não se ama, porque uma pessoa egoísta sofre, faz sofrer. O orgulhoso é a mesma coisa. A vaidade faz a pessoa sofrer demais, não tem nada a ver com amor. A pessoa magoa os outros ou se magoa, não tem nada a ver com amor. A pessoa começa a ter doenças psíquicas, ter problemas, né, de relacionamento. Não tem amor aí. O baixo nível de conhecimento da vida vai atrapalhar a vida dela e dos outros também. E cultua a própria ignorância. Como é que uma pessoa que é ignorante não aprende sobre a vida, não sabe fazer escolhas? Olha de novo essa palavra, hein? Escolhas. Porque a vida, o sentido dela é esse, tá? Eu já mostrei lá no Kardec para vocês, então vocês já entendem. Então, tá bom. Mas na grande lei está dizendo que a maioria dos seres humanos não entrou nem na lei ainda, nem começou, porque não ama a si. Uma pessoa que não se ama, e aí nós não estamos falando do sentido do amor próprio, agora sim, nós estamos falando no sentido do auto-amor, desenvolvimento do auto-amor, por isso é auto. Desenvolvendo o auto-amor significa que ela vai entrar na lei. Mas desenvolver o auto-amor, você tem que quebrar egoísmo, um pouco da vaidade, um pouco, não é quebrar tudo, ninguém faz de uma vez, vai diminuindo, vai desapegando disso. Quando você vai desapegando disso, você tem que trabalhar a sua ignorância e acreditar, eu sou ignorante. Porque se eu sou ignorante, eu preciso aprender, então tem que entender que eu tenho que estar aberto ao aprendizado. Tudo isso é uma pessoa que quer amar a si, ela quer o melhor para ela quer o bem. Então, dá para entender isso de uma certa forma, bem fácil assim, olha, quem é a pessoa que se ama? A pessoa que quer o bem para ela. Aí, como que a gente pode traduzir isso? Bom, uma pessoa que vive reclamando da vida, uma pessoa que tem vitimismo, uma pessoa que é muito egoísta, uma pessoa que vive magoada ou magoando, essa pessoa não se ama, porque ela sofre. É aquela pessoa assim do grupo, a gente costuma brincar, o grupo do eu me odeio, né? Faz tudo, parece, para se prejudicar e às vezes inconsciente. Então, essa não é a pessoa que se ama. Quem é a pessoa que se ama? Que quer o bem para ela. Quem é a pessoa que quer o bem para ela? Quer ter as coisas boas? Não. Quem quer ter o bem para si é a pessoa que já despertou. Fala, meu amor. Quer ser uma pessoa melhor, um ser humano. Isso, quer ser um ser humano melhor, quer viver melhor consigo, com os outros, quer se libertar de todas as coisas que escravizam. Tudo que está no amarelinho escraviza. Olha, gente, as palavras que estão ali, elas escravizam. Escravizam. Então, ela quer escapar disso. Então, ela quer buscar coisas que lhe tragam ferramentas para que ela consiga sair desse amarelo e ir para cima. Esta é a pessoa que desenvolve o auto-amor profundo. E você pode ter um amor próprio embaixo, mas esse amor próprio pode estar eivado de egoísmo, de orgulho, de vaidade, o que for. Ah, eu me arrumo, me peteco e gasto dinheiro com isso. Tudo bem, não é problema isto, mas desde que isso não seja uma coisa tão forte que cria em você uma identificação com aquilo. Sem aquilo você morre no sentido, né? Então vamos por aí. Tá bom. O que acontece com essa pessoa? Ela não bateu a porta.
Quem estava na aula passada, quem não estava aqui viu o vídeo, vai entender. Quem não estava não viu o vídeo vai entender um pouco menos. O que significa bater a porta? Vocês lembram que nós falamos na aula passada que nós temos o caminho, o mapa de Jesus, o caminho, o mapa do Buda, o caminho, o mapa de Santa Teresa de Ávila, mas antes do caminho nós tínhamos o quê? A preparação. Então, no Buda tinha a preparação, que era o caminho, não é quádruplo, é o... As quatro, óctuplo. Não, o óctuplo caminho. Mas a preparação são as 4 nobres verdades. Ali, quando você entende aquilo, você reflete, você está preparado para entrar no caminho, que é o óctuplo. No caso de Jesus, que é o que nós vamos falar aqui, para você entrar no caminho, que são as bem-aventuranças, você só entra quando você faz uma preparação. E a preparação, vocês lembram, está em Mateus 7, versículo de 7 a 12, que fala: batei na porta e a porta se abrirá. Lembra disso? Buscai e achareis. Então, aquelas palavras que eu coloquei para vocês, é quando a pessoa tem uma preocupação em querer, em mudar, em se transformar, em buscar as coisas que vai desenvolver o amor dentro dela. Os amarelinhos não bateram a porta ainda, estão travados. E aqui no lado do... Né? Ali, ainda coloquei Mateus 7, 7, 11 e 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre sua... Jesus está falando o que aqui? Que existe uma preparação para ir para as bem-aventuranças. É você querer, porque... Gente, deixa eu explicar uma coisa importante para a gente não confundir, que eu vi que na aula passada alguém falou, eu acho que ficou meio confuso. Deus, Jesus, toda a espiritualidade nos ajuda se nós formos ativos, passivos nunca. Olha, presta atenção, não estou falando de pacificador, de paz. Passivo é outra coisa. A passividade não te garante nada. Muito pelo contrário, te garante que você não vai ter ajuda, enquanto você não for ativo. Por isso, Jesus, na preparação, fala: pedi, buscai, batei. Ou seja, vá, faça algo, seja um ser ativo em busca, buscando, procurando, tomando atitudes. Porque se você não fazer isso, você fica no amarelinho e não sai dali. É a zona de conforto. Alguém me ajuda, estou passando mal, estou deprimido, estou triste, estou não sei o quê. Alguém me ajuda. Não vão te ajudar, gente. Não vão, esquece, não vão. Você não sai, não, da sua situação de vitimismo, ou da sua tristeza, ou da sua depressão. Eu não estou discutindo o que é fácil ou o que é difícil. Não é isso. Estou falando assim. Se você não toma ação, você pode morrer na passividade e descobrir que você foi o causador de tudo de ruim que aconteceu com você. Às vezes, quando a situação é muito difícil, mas a gente, ao menos, tem que ter humildade de permitir a ajuda. Mas, né? Veja, é isso que ele está falando. Ser ativo, deixa eu explicar, gente. Ser ativo dá a impressão que você vai fazer alguma coisa. Não, ser ativo é você, pelo menos, entender a sua situação, pedir ajuda e mover sem direção. Porque... como que funciona a ajuda de Deus ao homem? É através do homem. É ele, através de um mensageiro, de um recurso, de uma situação que ele te apresenta na vida. Mas se você fica recluso e não faz nada, totalmente passivo e não toma nenhuma atitude, você vai ficar sem ajuda. Ah, mas poxa, por que eles são maus? Não, eles não podem, é lei. Gente, entenda. Os espíritos evoluem em ação, em movimento, em fazendo, em buscando, em encontrando. E é nós, todos os espíritos, nós somos espíritos. O nosso desenvolvimento espiritual depende de nós, com a ajuda. Não depende dele com a nossa ajuda. Esquece, não existe isso. Todo o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa evolução, é nós que fazemos com a ajuda de quem? Dos espíritos, das leis divinas, tudo isso. Mas é nós que fazemos. O mérito tem que ser nosso, senão está tudo errado no universo. Se a gente fizer alguma coisa que nos dá algum desenvolvimento espiritual e o mérito não é totalmente nosso, a lei divina está errada, e nunca está. Então, para isso, isso que eu estou falando serve para muita coisa. Serve para a gente pensar. Quando Jesus fala, você deu moedas no gasofilácio, deu um monte de moeda, não sei o quê, e todo mundo viu, você ficou feliz que todo mundo viu. Você não merece mais nada. Por quê? Porque você não evoluiu nada, você está vaidoso. Então, as pessoas que têm vaidade
quando faz as coisas espirituais ou para o outro, ela não tem nenhum mérito por aquilo, esquece, aquilo não é amor a si, aquilo é a vaidade, está aqui, é orgulho, é vaidade que está no amarelinho. E não é disso que os espíritos tratam. Eles vão deixar você bater a cabeça até você descobrir que você tem que ter atitude, né? Ativo, tem que buscar. Não tem nenhum lugar que fala que você vai receber ajuda se você ficar esperando deitado com a boca aberta, né? Não tem jeito, não é. Então, isso a gente tem que entender. Se alguém tem dúvida disso, por favor. Não existe ajuda espiritual para quem é passivo. Só existe para quem é ativo. Ah, mas a pessoa está entrevada na cama, não vê, não consegue falar. E daí? E não pensa? Ela pensa? Então começa a pensar. Pensar em Deus, fazer preces, pedir ajuda, e vai. É a mesma coisa. Ah, a pessoa está muito doente, está sofrendo muito. Ok. Peça a Deus ajuda. Os familiares vão ajudar, com certeza, fisicamente. Espiritualmente, o familiar não ajuda em nada. Por quê? Porque depende dele fazer algo por si. Então, é muito importante entender isso aqui. Passividade é no amarelo. Atitude, quer dizer, ser um ser ativo que vai em direção, é o que Jesus fala como a preparação para começar o caminho das bem-aventuranças. E quando você está no amarelo, como é que está a sua situação? Você tem um eu ainda animalizado, um ego que se protege em demasia ao ser, ou ele te protege demais e te cria problema por isso. Porque nós vamos ver depois quais são as armas do ego e vão ver que todas elas, vocês vão perceber que todas as armas que o ego usa, todas, e que às vezes é uma questão de sobrevivência, mas todas elas não te ajudam a ir para o alto amor profundo, a amar de verdade a você. Ele só se protege, né? Porque você não vai ouvir a voz da alma, utiliza recurso ainda animalizado para se defender, pois sempre se julga atacado. Lembra que a Joana falou? Está sempre achando que vem alguma coisa contra você. Não se importa com as questões espirituais e o ego está doente, totalmente doente. A briga está difícil, né? Então, é isso. Mas existe um dia que de tanto bater a cabeça na parede e sofrer, que infelizmente é assim, a pessoa dá um clique, sei lá, acontece alguma coisa acontece, com todo mundo um dia acontece alguma coisa, que dá um sentido de vida para ela pensar, não, peraí, a vida está dando errado, eu estou no caminho errado, o que é outro caminho que é? Ela começa a tentar descobrir, recebe uma ajuda, vai numa casa espírita, vai numa religião, alguém fala alguma coisa, e ela descobre que existe um caminho para ser seguido, e ela quer seguir, então ela vai. Tá bom, ela vai. Então, vai chegar no primeiro caminho. Tá aqui, vou voltar aqui. E o primeiro caminho é o caminho de Jesus, é o amar a si. Lembra que a gente falou disso aqui? Amar a Deus, ao próximo, amar a si. E aí você já está pedindo a Deus, você está buscando tomar ação, está batendo, quer dizer, você vai em prol de buscar, de compreender o que nós estamos fazendo aqui, gente. O que nós estamos fazendo aqui é isso, nós estamos trabalhando com isso. Nós estamos buscando, querendo saber, nós não queremos ficar no amarelo, nós não queremos ficar na mesma. E aí você vai começar a sua jornada. Quer dizer, ela começa aqui, né? Bateu a porta, mas aí começa de fato onde? Quando você vai para as bem-aventuranças. E aí você tem 4 bem-aventuranças que fazem parte do bloco Amar a Si. E por quê? Vamos entender? Tem os marcos, né, que eu falo, os marcos que demarcam as bem-aventuranças, é como se fosse assim, olha, esse ponto aqui é um ponto importante nessa área. Então, para o Amar a Si, as 4 bem-aventuranças, ela tem o primeiro marco, que é um marco extremamente importante, que é o que você começa. É um despertar da consciência para a espiritualidade, é um despertar da consciência para buscar dentro de você o alto amor profundo, ou seja, você vai desenvolver coisas na sua vida que de fato desenvolvam o amor em você. Que não tem nada a ver com egoísmo, com orgulho, com vaidade. Vai começar. Esse é o primeiro marco. E aí começa como? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Que isso aqui é o primeiro e a chave. Porque pobre de espírito somos todos nós. Que descobrimos que precisamos seguir desenvolvendo o alto amor dentro de nós, o alto amor profundo, que nós queremos amar-nos, de fato.
Então, nós estamos buscando aprender, conhecer e crescer espiritualmente. Isso é um pobre de espírito. Ah, você está nessa fase? Tá, então pode entrar. É como se você entrasse na primeira porta, pode entrar. E aí ele fala, bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Nossa, mas já estou no céu. Não, não é isso. O reino dos céus é deles, por quê? Porque eles começaram a jornada. A escadinha começou. Já pisaram no primeiro degrau para chegar lá no céu. É figurado, né, gente? Chegar lá no mundo espiritual evoluído e tudo mais. A escada é eterna, né? E aí vai. Ponto. O que é também a pobre de espírito? É a pessoa que reconhece que ele tem dificuldade, que ele tem ignorância. Olha aqui no amarelinho, cultua a própria ignorância. Aqui não. Ele descobriu, não, eu sou ignorante, eu quero aprender, eu quero saber, eu vou buscar, eu vou bater nos lugares que tem, os livros, os centros, igreja, o que for, mas eu quero alguma coisa, eu quero descobrir. Então, ele está descobrindo também e, ao mesmo tempo, desenvolvendo o quê? A humildade, porque ele está se entendendo como uma pessoa necessitada, uma pessoa que precisa, uma pessoa que é pobre de fato, né, espiritualmente. Tá bom, entrou. E aí ali continua o desenvolvimento do amor a si. Só nesse fato do pobre de espírito, quando ele está nessa fase, ele já começou a desenvolver o amor a si, por quê? Ó, porque ele está tirando da frente dele a arma do ego, que é aquela que deixa a ignorância dele inconsciente. Aqui ele está sabendo, eu não sei mesmo, eu sou um pobre de espírito, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver humildade. Olha, está querendo desenvolver coisas que é amor a si, amor profundo, né? E vai em frente, mas tem um problema. Você está aí, mas não tem moleza, gente, não tem moleza. Por que não tem moleza? Porque para desenvolver o amor a si, você tem que tirar um monte de coisa da frente. Você tem que tirar, olha lá, egoísmo, orgulho, vaidade, mágoa, doença psíquica, baixo nível de coisa. Essa lista aqui não é uma lista, isso aqui é alguns itens de exemplo. Tem uma lista de coisas que você carrega nas costas, de tudo do passado. Coisas que nós vamos estudar lá na frente, de instinto, de emoção, de desejo, tudo isso que nós já falamos dos 7 corpos. Vocês vão costurando as coisas, depois nós vamos costurar isso aqui, tá? O que significa? Significa que você vai ter o quê? Aflição. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ó, os aflitos são os que sofrem, os que têm dores. E Jesus falou, no mundo de vocês haverá aflições. Eu falei isso aqui várias vezes. O Buda fala, esse é um mundo de dor, por várias razões, por causa dos desejos, por causa das paixões, por causa disso e daquilo. Vocês vão continuar tendo essas aflições. Mas olha que beleza, vocês serão consolados. Ah, que bom. Mas quem que vai ser consolado? Todos? Não! Só os ativos, passivos não vão ser. Porque não podem, a lei não permite que alguém seja consolado se não merece, se não está fazendo a sua parte. Os espíritos não fazem a nossa parte, não podem, não podem. Eles nos ajudam, na medida que vê que a gente está buscando ser uma pessoa melhor. Se não, você está passivamente ali, estou sofrendo, que não sei o quê. Mas faz alguma coisa, não sei o quê. Não tem jeito. Então, para ser consolado, tem que ser um que sofre, que tem dor, mas seja um ativo, que busca o crescimento. Depois vem, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, o que significa isso? Né? Significa que emenda com o de cima. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui nós estamos falando de quem? Os mansos. Porque a terra não é herdada pelos mansos. A terra sempre, até hoje ainda é herdada por quem? Pelos violentos. Os violentos, gananciosos, né? Os poderosos fazem o quê? Tomam tudo para eles. E é assim em todos os lugares, em todos os países, nesse planeta é planeta inferior, é assim que é. E quem tem mínimo de senso crítico, mínimo, não estou nem dizendo maior, não, mínimo de senso, e vê as notícias no mundo, no Brasil, em todo lugar, sabe que é assim. É assim, né? Ou seja, os poderosos, os donos, é tudo com violência. Se você esmiuçar, você descobre um monte de podre, infelizmente. Mas aí Jesus fala, não, que vai herdar a terra são os mansos, ou seja, quem não usa de violência, desse tipo de artifício, né? Mas como que vai ser isso? É o mundo de transição que nós vamos viver, que nós falamos na semana passada. Eu não vou repetir tudo aqui. Ok, e aí do lado do ego, aí que a gente vai falar do ego e do self, né? Vamos ver o que está acontecendo. Opa! Para você chegar nesse nível, você tem que ter desenvolvido um senso crítico.
e com um senso crítico, uma visão do mundo mais amadurecida. Ah, mas o que isso tem a ver? Tudo a ver. Por quê? Porque um desenvolvimento do senso crítico, uma visão do mundo mais amadurecido, te dá o quê? Capacidade de escolher. Escolher. E eu falei isso na semana passada. Está lá na questão do Kardec. Qual o propósito da vida das pessoas nesse mundo? É escolher. Aprender a escolher. Não é? A gente não dá valor para isso, a gente não entende, fala, isso é besteira, a gente não compreende isso, até um dia que a gente vai entender, só que vai estar passando muito sofrimento pela nossa vida e da vida dos outros. Ah, mas o que tem a ver eu escolher isso aqui com a vida das pessoas? Bom, um dia você pode descobrir que tem muito a ver. E aí? O que é senso crítico? Nós vamos descobrir, nós vamos falar disso, faz parte do nosso conteúdo, eu vou bater muito nessa tecla, mas o nome já dá para entender mais ou menos, né? Tudo que você escolhe baseado em quê? Se você tornar amarelo, você vai desenvolver baseado no egoísmo, no orgulho, vai desenvolver baseado no gostar, não gostar, no fanatismo, no modismo, tudo isso é o que faz você escolher. Então, você vai escolher normalmente errado, equivocado. Se você vai lá para cima e começa a desenvolver um senso crítico, você pensa para escolher, você reflete nas coisas. E quando você reflete e pensa, normalmente, se você tem um senso crítico, uma visão de mundo mais amadurecida, você também descobre que o mundo te oferta muitas coisas erradas e tenta te empurrar essas coisas erradas. Gente, isso é tão fácil de saber. O consumismo que existe no mundo é uma coisa equivocada que o mundo criou, porque ele depende disso para sobreviver. O capitalismo depende disso para sobreviver. Não tem nada contra capitalismo aqui, tá? Então, ele depende disso. Estou empurrando as pessoas que as pessoas têm que comprar, né? Então, o que acontece? Se você não desenvolver o senso crítico, você vai nas ondas, a gente chama de fake news, né? Nos enganos, vai na emoção, vai no fanatismo. Isso existe em todos os lugares, independente de ter religião, não tem nada a ver com a religião isso. Isso tem a ver com um desenvolvimento espiritual, desenvolvimento do ser, amadurecimento do ser, que não tem nada a ver com religião. O que tem a ver com o espiritismo isso aqui? Quando Kardec fala, reconhece o verdadeiro espírita, já falei disso, não vou repetir também. Isso faz o quê? Quando você é um espírita que busca vencer as suas más inclinações, você tem que desenvolver senso crítico para isso. Não está escrito lá no Kardec, mas sem isso você não desenvolve, não. Você continua fazendo as besteiras, as escolhas erradas. Então, lá na aula passada, quem não viu, vai lá e vê. Eu falo da questão da escolha, né? Na aula passada ou a retrasada, não lembro, tá? Então, assim, o nosso papel mais importante, nós que estamos no amarelinho, é trabalhar o quê? O nosso senso crítico e uma visão maior da vida, do mundo, né? Porque se nós não fazemos isso, o mundo vai nos ofertar muitos equívocos e nós vamos entrar nele e um dia a gente vai olhar e falar, eu me equivoquei. E você prejudicou um monte de gente por isso, olha aqui, agora você tem que resolver isso. Porque isso é ativo, não vai ser passivo. Coitado de você, você errou, né? E aí essas pessoas se deram mal. Coitado de você, vou te ajudar. Não vai. Gente, não vai, é da lei. Você tem que resolver as suas coisas. Você tem que resolver as suas coisas, né? O processo de expiação não é só expiação. Acho que eu falei disso, eu fui numa palestra, nem sei, começa a misturar. É um processo que tem, né? A expiação, mas tem a reparação. Acho que foi aqui que eu falei, não foi que tem a reparação? Né? Foi aqui. Tem a expiação, tem o arrependimento. Então, o primeiro passo é arrependimento, depois tem expiação, depois tem reparação. Então, você se arrependeu, os espíritos, que bom, vem cá, meu irmão. E agora? Agora você vai trabalhar para reparar, mas antes você tem que expiar. O que é expiar? Sofrer por aquilo que você fez, para você entender que você só não é teoria, não existe teoria nessa lei, é a vivência. Então, você vai viver uma dor que te faz entender que aquele seu irmão que você prejudicou sofreu por você, porque você fez uma escolha errada. Ok, mas e agora? Agora você tem que reparar. Você não quer crescer espiritualmente? Vai criar uma maneira de você reparar. E aí, o que significa isso? Se você está no amarelo e está sempre fazendo besteira, escolhendo as coisas de forma errada, porque você não desenvolveu o mínimo de senso crítico. Então, você se prepara, que a lista é grande. Não se assusta. Bom, mas aí você está
aqui no branquinho já chegando a uma certa humildade, está reconhecendo que você é um pobre das coisas de Deus e busca a sua espiritualidade. E o ego amplia seu horizonte. Ele está começando a sair da escravidão, ele está se libertando aos poucos. Inicia o processo de cura, inicia. Aqui nós estamos falando do ego. Mas tem uma hora que as bem-aventuranças falam assim, olha, bem-aventurados... eu estou pensando assim, antes de eu entrar nesse aqui do amor ao próximo, eu vou parar por aqui e eu vou ver a hora aqui, peraí. Ixi, não dá. Vamos parar por aqui para a gente conversar um pouquinho, porque esse assunto é muito importante, gente. Ele é aquelas coisas assim, aqueles assuntos que para a nossa vida é fundamental compreender um pouco. Não estou dizendo compreender tudo, mas compreender um pouco. Quem tem dúvida, quer fazer alguma pergunta, aproveita aí. Bem, gente, vou falar um pouco. Peraí, chega o começo. Não, aí dá. Eu estou aqui pensando, não sei se vocês, alguns de vocês também podem ter passado na mente também algo similar, é que a gente começa essa compreensão que foi colocado do amor próprio, né? O amor próprio eu vejo assim, como algo assim, até um pouco egoísta, né? E a diferença do alto amor, porque se nós chegarmos a nos amar, mesmo quando a gente ama, a gente quer o melhor. Quando a gente ama de fato, verdadeiramente alguém, a gente quer o melhor. A gente quer que essa pessoa seja uma pessoa íntegra, a gente deseja isso, vibra por isso, que seja honesto, que seja educado, seja delicado, gentil, e todas essas virtudes, né? Então, quando nós começamos a desenvolver o auto-amor, nós vamos ter esse cuidado com a gente mesmo. O alto amor não é aquilo egoísta de eu quero tudo para mim, né? Como ela colocou de uma forma simbólica, vou ter muitas coisas materiais, vou ter aqueles coisas, mas tudo que for para mim, independente do que seja, é o melhor. Não, o alto amor, aí entra essa questão das escolhas e do senso crítico. Todos os dias na vida a gente tem oportunidade de fazer escolhas. Às vezes, diante da dor, dos problemas, a gente tem que parar, respirar fundo e pensar como eu vou viver essa dor. Como eu vou encarar essa situação. De que forma? Blasfemando, xingando, encontrando culpa nos outros, ou realmente você trabalhando aceitação, humildade, resignação, confiança em Deus, né? Então, a gente pode escolher até a forma. Tem que sofrer? Muitas vezes nós vamos sofrer, mas como a gente sofre, a gente escolhe. Então, esse desenvolver o auto-amor aí e senso crítico está intrinsecamente ligados, né? Acho que a palavra de ordem agora é a gente recomeçar tudo, né? Nossos pensamentos e analisar como têm sido nossas escolhas na vida, começar a ter realmente em tudo a gente analisar com um senso crítico, não com emoção, não com egoísmo. Aí a gente vai começar a desenvolver esse auto-amor, vai começar a ter uma vida mais serena, mais tranquila. E isso falando, gente, é independente de ter problemas ou não. Quando a gente fala isso, não quer dizer, vão sumir todos os meus problemas. Não. Nós vivemos aqui nesse mundo de provas e expiações, nós vivemos problemas, nós vivemos dificuldades, a gente sai de um, já cai em outro. Mas como a gente vive isso? Quantos problemas batem na nossa porta sem a gente ter exatamente convidado, né? Quantas situações entram na nossa vida e a gente fala, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? A gente às vezes não sabe agora, momentaneamente, nessa vida, mas com a confiança plena em Deus, a gente sabe que nada é casual,
nós estamos comprometidos com esses problemas. Então, cabe a nós a gente analisar, pedir humildade. Nessa série aí de Jesus que nós falamos com vocês, eu achei muito interessante que todas as vezes que Jesus ia fazer um milagre, né, alguma cura, alguma coisa, ele perguntava o que você quer. Ele sabia, igual estava o paralítico lá deitado a vida inteira, sem andar, e ele fala assim, o que você quer? Aí, o cara, você quer. Então, ele esperava que a pessoa fale, eu quero andar. Ele não chegava... ativo, não é passivo, você não quer nada. Ele sabia, e eu achava interessante que ele insistia, ele fala, mas o que você quer de mim? O que você quer que eu faça? Ele espera, que ele é orgulhoso, não quer que o cara se humilhe, não, me ajude, pelo amor de Deus. Não, é que a pessoa tem que manifestar o desejo. Então, gente, diante das nossas dificuldades, das nossas dúvidas, das nossas indecisões, das nossas dores, dos problemas da nossa vida, vamos pedir com humildade a Deus. Se a gente não sabe exatamente o que a gente quer, vamos pedir lucidez, orientação, vamos pedir confiar em Deus e ter certeza que Ele está no comando, né? E os problemas vão se resolvendo. Mas que nós fiquemos com a forma ativa, trabalhando para que essas coisas aconteçam, né? Eu estou achando que o assunto muito bom, vale a pena a gente ler o material, assistir a aula de novo, repensar antes de continuar à frente, que eu acho que nós estamos tendo uma grande oportunidade de dar um clique aí, uma virada em muitos conceitos que a gente tem, de reavaliar nossas atitudes, nossas ações e praticar, como que dizem, exercitar mais essa questão de bom senso e senso crítico. É uma coisa interessante. Quem viu o vídeo dos vícios e a virtude vai saber que lá a gente pega as virtudes e categoriza ela. Kardec categoriza o desinteresse pessoal como a maior virtude, né? Mas a gente coloca lá umas questões e a gente categoriza elas em virtude básicas, neutras, medianas e superiores. E a gente vai entendendo, na medida que a gente vai conversando aqui, que não tem como você ir para as médias e as superiores sem fazer as básicas. E desenvolvimento de senso crítico é uma virtude básica. Disciplina é uma virtude básica. Perseverança é uma virtude básica. Determinação é básica. Sem você criar isso em você, e vocês estão entendendo que tudo isso que eu falei é uma coisa ativa, ser disciplinado. Isso tudo é desenvolvimento de um ser ativo, aquele que busca, aquele que faz. Sem esse exercício que vai conseguir com que você se torne uma pessoa operativa, bem operativa e de uma forma disciplinada, você não conquista as outras virtudes, não tem como. Então é preciso compreender assim, eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez, porque às vezes alguma pessoa está aí pensando, mas é muita coisa para mim, e é mesmo, mas não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de que vai conseguir conquistar tudo isso agora. Isso aqui é coisa da temporalidade, isso aqui é coisa para a eternidade. Mas tem que começar. E Kardec fala, e qual é a primeira coisa? Ele fala, aprender a escolher. Aprender a distinguir o que é o bem e o mal. E o bem e o mal não é assim, matar alguém é ruim, o bem é ajudar as pessoas. Não é isso. Bem e mal é uma régua enorme de coisas que a gente faz na vida. Escolher, Kardec fala, escolher é a coisa mais importante do ser humano, é a primeira responsabilidade do ser humano. E para fazer isso, você tem que desenvolver algumas coisas. Então, está relacionado, é básico. Desenvolver o senso crítico, disciplina, perseverança, tudo isso é básico. Sem isso, você não anda, você não caminha. Dá para desenvolver tudo de uma vez? Não. Então, eu digo, vamos escolher o senso crítico, porque é ele que vai me calibrar a minha reflexão sobre eu quero o vermelho, eu quero o preto, eu quero o A, eu quero o B, eu vou fazer isso ou não vou fazer, eu vou escolher isso ou aquilo, eu vou votar uma lei sobre isso ou sobre aquilo, eu vou votar ou não vou votar, eu quero como é que fala?
Abster. Abster. Com base em quê? E vou dizer mais, quando a gente escolhe as coisas na vida, mesmo num processo eleitoral, tem que ter reflexão. Se a gente não aprender o senso crítico para tudo na vida, significa que nós não estamos escolhendo provavelmente bem ou estamos criando um problema para nós de expiação. Por quê? Se eu escolho, olha, eu escolhi que hoje eu vou beber todas, eu vou para a festa, vou beber, vou fazer acontecer. Tá bom, foi lá, né? É uma escolha baseada numa reflexão ou uma escolha baseada nos desejos só ou nas paixões ou nos apegos? Precisamos compreender. Isso é muito importante, gente. Eu diria que se a gente tivesse que escolher de tudo que nós estudamos, o que a gente tinha que fazer, é claro, a gente vai no centro, a gente faz isso, ajuda, isso não para, porque isso é paliativo. Mas para o auto-amor desenvolver, eu diria aprender senso crítico. E para desenvolver o senso crítico, nós vamos falar as regrinhas também, que vai ter nas próximas aulas. Porque senão, a gente sai daqui igual a gente entrou, com muito pouca diferença. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Por favor, nós ainda temos um tempinho. Ainda temos um tempinho ainda. Tá sendo bem claro, tá difícil. Conforme eu tenho bastante humildade para admitir para vocês, eu não acho fácil. Não acho fácil ainda a minha missão espiritual. Eu me esforço, confesso a vocês, me esforço não só em intelectualizar, em entender, mas pôr em prática as coisas que nós temos assistido aqui, que estamos aprendendo, mas confesso a vocês que eu não acho que as coisas são fáceis. Não são e não serão, porque não é assim que funciona, né? Não são e não serão, porque elas exigem esforço, exigem atividade do ser humano. Então, fala assim, a senso crítico é uma coisa importante, mas como é que eu faço? Você vai perceber que uma coisa importante para desenvolver o senso crítico é você começar a criar o hábito de ler, de buscar informação, de olhar contrários. Olha, eu olho aqui, olha aqui, olha aqui, olha ali. Opa, um falou isso, falou aquilo. Eu li isso aqui no livro, eu li isso aqui na televisão, eu vi, e você começa a refletir sobre as coisas até o ponto que você fala, não, estou escolhendo isso aqui, eu escolhi isso, eu escolhi ver esse filme, eu escolhi comprar esse livro, eu escolhi seguir essa religião, eu escolhi estudar isso aqui. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. E outra coisa, uma condição simples é, isso fere alguma coisa da lei maior? Ponto. Gente, não tem escape. Isso que eu vou fazer fere alguma coisa da lei maior? Qual? Amor a mim. Eu estou fazendo alguma coisa que, de fato, não é egoísmo, não é verdade. É um auto-amor que eu estou desenvolvendo com isso? É claro, não estou falando das coisas físicas que você tem que fazer no dia a dia. Mas isso fere o meu próximo? Isso está de acordo com o que eu entendo do que é Deus e as leis divinas? Essas são perguntas bem alto nível que você faz, mas que te dão um norte, se você quiser. E eu vou falar mais, hein? Te dão um norte e às vezes a gente recusa, porque nós vamos entender nas próximas aulas também o nosso apego. Eu queria só mostrar uma coisa rápida aqui. Deixa eu fazer uma coisa rapidinho aqui, tá? Peraí, na aula que vem nós vamos continuar aqui, mas eu quero mostrar bem rapidamente uma coisa. Eu sei que vocês estão vendo aí. Isso aqui é o material sobre a mente, que entra detalhes, tá? Eu falei que a gente começou ali com a Joana para dar uma introdução, tá? Aí vai falar do ser consciente, Carl Gustav Jung e Joana de Ângeles. Nós vamos voltar naquele negócio que vocês já viram, das 3 dimensões. Vamos falar, olha só como volta, tudo volta, ó. Tá vendo o ego? Ó, volta tudo, ó. A gente tem que falar disso. Vamos falar da psique, vamos falar o que é a psique segundo a filosofia. Ó, vai falar que o homem é um edifício de apartamentos. E vamos falar de muita coisa. Aí tem um momento que a gente fala, quer ver? Ó, aqui. É aqui, gente, ó, que a gente detalha o self, os arquétipos divinos, o ego, o que é o quê. E tudo ali, ó. As sombras, tá? O consciente, onde está escrito a lei de Deus. Então, isso tudo aqui, o ego está ali, as sombras estão ali, os arquétipos estão ali, tudo isso aqui nós vamos... Olha lá, o que é o self para Jung, para Joana, as sombras, os arquétipos, Platão. Ou seja,
Tá aqui. Deixa eu fechar aqui. Voltamos aqui. Só queria mostrar para vocês onde a gente vai começar na semana que vem. Essa tabela que nós estamos fazendo hoje, na semana que vem, com 15 minutos a gente termina e a gente vai começar naquele material, tá? E eu já vou pegar essa semana, aquele material, eu não vou passar ele todo para vocês, porque eles têm mais de 180 slides, é muita coisa. Então eu vou passar aos poucos, senão fica pesado. Vou passar assim as 3 primeiras aulas, depois as outras 3, aí a gente vai. Depois vocês perceberam que eu começo a mandar as aulas e tirar as de cima. Então, muito lá em cima para não pesar o arquivo. Tudo bem? Tranquilo? Estamos no caminho? Alô? Tudo tranquilo, tudo na paz. Bom. Tranquilo, Frederico? Assim, a parte da compreensão parece que ela caminha num sentido assim, razoavelmente tranquilo. A parte da ação que é a coisa mais complicada. A Grace falou uma coisa muito importante, que é a gente entender e saber escolher, a gente saber encarar as oportunidades que a gente tem na frente, na nossa frente, que volta e meia a gente deixa escapar, escorrer, né? E só para fazer um comentário também, comecei a assistir a série The Chosen e aquela parte do Nicodemos é uma parte muito emblemática, né? Que ele sabia, ele viu a oportunidade na frente dele, mas ele chorava aos prantos porque ele não conseguia se desvencilhar de tudo o que era o temporal, o transitório da vida dele. Ele não conseguia se desvencilhar do transitório para ele poder seguir aquela coisa que era o atemporal, né? Que era uma coisa que ia ficar para sempre. Então, eu acho que sempre a gente vai, como você próprio diz, a gente vai ter essa dificuldade, né? E como é que a gente encara? Lógico, pedindo ajuda, sempre, né? Pedindo a espiritualidade que nos ajude a entender os mistérios, a entender tudo que acontece na nossa vida e nada, por acaso, as coisas vão sendo... Às vezes a gente consegue, né? Por intuição ou não, ou por a gente vai ter essa oportunidade de entender. Mas as outras a gente vai passar batido e vai andando, né? E vai caminhando sempre. Porque o processo... Veja, a gente está mostrando um material que não é para fazer num mês ou numa encarnação, é uma coisa da vida, da evolução. Então, a gente tem que entender isso, é bom entender e começar. Por isso eu faço questão sempre de falar. Tem tudo isso, mas o começo é aqui. E o começo é isso que tem que ser desenvolvido. Se você não fizer isso, você não chega lá, não. E se a gente entender isso e ficar claro, já é um passo maravilhoso que a gente deu aqui. E porque isso vai nos forçar a sempre buscar fazer alguma coisa com relação a esse processo que a filosofia, que os orientais, que o próprio indianos e que o Kardec fala. Vocês vão lembrar, quer ver uma coisa? Eu acho que eu fechei aqui o arquivo, deixa eu ver se eu fechei. Eu fechei. Mas vocês vão lembrar lá naquela planilha da cura, que a primeira coisa que aparece, vocês vão lembrar, que eu falei da dança da vida, é a estabilidade. E o que é estabilidade? É clareza de visão. E o que é clareza de visão? É senso crítico. Está lá, e isso veio lá dos indianos. Quando você vai na filosofia daqui, é a mesma coisa. Você vai no Kardec, ele fala, esse aqui é o objetivo primeiro do ser humano. Eu acho que está no meu material, se não tiver, eu mando de novo para vocês a pergunta e a questão do Livro dos Espíritos, que eu li 300 mil vezes na minha vida, e só caiu minha ficha numa palestra que eu tinha que fazer. Fui desenvolver, peguei aquilo e falei, pô, como que eu não enxerguei isso aqui? Está lá, escolher. Em relação lá do Nicodemos, Fred, você vê que o drama dele foi tão grande que ele sabia o que era o certo. Mas ele recebeu o chamado e sabia. Mas você falou certo. Olha o apego, o que é perigoso. Aí você vê que depois ele dá aquela
oferece uma Sim. bolsa de ouro, né? Uma maneira dele se sentir ali, de alguma forma, né, aliviado. E essa questão de tudo que nós temos, para finalizar, compartilhando com vocês, eu passei um problema grave em família foi sábado para domingo, que me abalou bastante. Somos ainda humanos. E que me deixou realmente, chorei bastante, tal, enfim. Chega domingo, acordei com o orixá e tal. Enfim, aí eu virei na hora, falei, agora é hora de eu escolher. É hora de pôr em prática tudo. Então, meus queridos, estou falando com vocês um exemplo de vivência, o que nós temos feito aqui nas segundas-feiras, e nos outros momentos que a gente vai em busca da nossa espiritualidade, como que na hora certinha que a gente precisa vem, não é em vão. E domingo, ontem, de manhã, eu com o rosto todo inchado, eu falei, agora é a hora, eu falando comigo mesmo, Grace, de você escolher, a escolha, o que você quer fazer com esse problema? Você vai passar o dia inteiro remoendo, chorando, sofrendo, ou você faça uma prece, tenha dignidade, peça ajuda, faça uma prece e se reestruture. E foi isso. Eu ajoelhei, fiz uma prece incrível. Eu tenho muito apego à Nossa Senhora. À medida que eu fui fazendo a prece, eu ia fazendo assim, eu falando, eu como muita coisa, eu fazia. Parece que. Dando um peso. Não, e parece que estavam me envolvendo. Eu estava pedindo com tanta humildade, falei, olha, eu estou aqui sofrendo. Eu sei que eu não deveria estar assim, mas eu estou admitindo, sou falha. Mas o consolo vem, gente. Aí, naquela hora que eu fiz a escolha, o problema continua exatamente igual, mas o dia foi melhor, a tranquilidade, a serenidade para pensar nos problemas. E é isso, meu desejo a todos vocês, que a gente desenvolva isso, que nos momentos críticos de nossa vida, das nossas vidas, que a gente sempre lembre, nós não estamos sozinhos. Sempre. É isso, meu querido. Os bons espíritos estarão perto de nós e basta a gente pedir, como bata e a porta se abrirá, com certeza. Quem quer mostrar o rostinho aí para a gente encerrar? Vamos lá, animando. Ou será que alguém já pôs pijama e já está debaixo do cobertor? Na próxima segunda eu mostro. Quem que falou? A Sabrina. A Sabrina. Está descabelada? Eu sempre me escondo. Ótimo, gente. Que bom. É o seguinte, Fred, você pode fazer a prece para a gente? Então vamos fazer a prece aí, Fred, por favor. Aproveitando esse momento, eu peço para todos nós fechar os nossos olhos para buscarmos uma máxima conectividade com Deus, nosso Criador, agradecendo por esse momento de conhecimento, por esse momento de estudo, essa oportunidade que a gente tem toda segunda-feira, né, de aperfeiçoamento, de conhecimento, né? Agradecer, pedir a bênção ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que nos acompanha, que nos intui, que nos envolve com uma energia positiva, nos envolve com uma vibração positiva, no sentido de melhorar o nosso entendimento, no sentido de nos capacitar para prestar atenção no desenvolvimento da aula, para essa espiritualidade amiga, para o nosso grande Mestre Jesus, que a gente pede que eles nos acompanhem durante toda essa semana, sempre nos intuindo, né, na direção das nossas escolhas, que a gente possa sempre escolher um lado de tranquilidade, um lado de paz, um lado de amor ao próximo e amor a si mesmo. Que assim seja.
Boa noite para vocês, meus queridos, todos vocês. Deus ilumine vocês. Tenham uma semana maravilhosa. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Boa noite. Deus Obrigada, semana boa a noite, boa todos. semana a todos. Boa noite para todos. Vou parar a gravação semana a aqui. Boa semana. Fica com Deus.